Bom, continuando, né, a gravação, eu acho interessante, não é a primeira vez, né, Cláudio, nós que estamos lidando aí com várias reuniões aqui pelo Meet, né, não é a primeira vez que acontece, mas a gente leva um susto, né, inicialmente, Sim, e tem momentos que dá para retirar, né, a primeira pessoa, quando a gente retira a pessoa que é invadida, a gente consegue continuar no mesmo link, mas dessa vez eu retirava, o link aparecia em outra, né, em outra pessoa, aí demorei um pouquinho é, para poder, mas a gente vai continuando, não é? vá lá. Por Não favor. merece nem muitos comentários. É. Não, isso aí não compensa. Bom, então vamos continuando. Eu voltei esse slide aqui, gente, só para a gente retomar e quem tiver alguma dúvida também pode falar sobre a estrutura da resenha, né? Então a gente estava conversando que toda resenha, todo texto, né, acadêmico, é importante a gente resenhar, né, os textos que a gente vai ter como pesquisa, como base, para a gente partir para o processo da escrita. Então, a estrutura da resenha, ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que na introdução ele é um parágrafo para o tema e a justificativa do texto e um parágrafo para o objetivo, pergunta e hipótese do texto, né? O desenvolvimento ele é de 1 a 2 parágrafos para referencial teórico metodológico do texto e 2 a 3 parágrafos para os argumentos analíticos do texto, né? Que é a análise mesmo que eu vou estar fazendo do texto. E, por fim, a conclusão, ela deve ser construída em torno de um parágrafo para os argumentos conclusivos. Então, essa é a estrutura básica, né, de uma resenha. E, e é importante falar que todo texto, né, independente de ser TCC ou qualificação ou a dissertação, a gente precisa resenhar todas aquelas referenciais que a gente usa no texto, né? Então, a resenha ficou nisso. E aí, eu ia começar a falar com vocês de alguns erros que nós cometemos na escrita acadêmica e que no início a gente acha que é uma coisa que não vai, né, fazer tanta diferença, mas no decorrer do processo a gente vê como que é importante a gente ficar atenta a pequenos erros, né, para a gente construir nosso texto. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de textos meus e de orientando os colegas minhos com a autorização dela, porque elas me ajudaram a montar essa apresentação, né, no semestre passado, e aí hoje eu trouxe aqui para vocês. Então, aqui é um primeiro. Eu comecei falando, né, que a ascensão da neurociência, né, que no caso é o campo que eu estou estudando, demonstra que cada etapa da vida é marcada por uma configuração cerebral e que partes distintas do cérebro têm ritmos e amadurecimentos diferentes. Ok. Só que aí eu comecei, ó, graças a esses estudos. E aí, que estudos são esses, né? Da onde eu tirei esse estudo? E aqui, ó, é possível saber que o cérebro tem várias etapas de desenvolvimento. Então, eu citei o estudo, né? Citei um conceito desse estudo e aí foi uma observação colocada aqui pelo Cláudio, que ele pediu para eu citar a obra que eu busquei essa classificação, né? Que é a classificação lá da fase infantil, adolescente e adulta. Então, eu citei que não é um estudo meu, mas ao mesmo tempo eu não nomeei qual estudo é no meio do texto. Então, a gente tem que ficar atenta quando a gente usa esses termos, esses estudos, graças a essas pesquisas, a gente sempre tem que nomear e falar da onde eu tirei, né, esse argumento. Outro, outra parte aqui, né, ela é um pouquinho grande, essa parte amarela,
mas eu vou tentar falar rapidinho aqui para vocês. Ó. Assim, na educação básica, o cérebro da criança está suscetível às entradas de estimulação emocional, né? E aí eu fui explicando. Com isso, essa etapa, né, que no caso é a educação infantil, pode ter grande relevância em algumas escolas, né? E aí eu começo a falar, eu finalizo, né, o parágrafo falando da importância da educação infantil, e aí no segundo eu falo, a partir dessa contextualização é notável que não é possível mais se dedicar apenas à pedagogia para resolver os problemas da sala de aula. Hoje, o cérebro, principalmente da criança em idade de educação básica, recebeu muitas contribuições da neurociência sob enfoque do esclarecimento. Eu quis falar um pouco da importância da neurociência aplicada na educação. Só que aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente chama de juízo de valor. Então, aqui está, né, a observação. Ó, cuidado com o juízo de valor que esses trechos marcados carregam. Não é o papel do pesquisador falar para as práticas docentes o que é melhor, o que é melhor, né, para a prática docente. É nosso papel mostrar as evidências disso. Então, eu não tenho que julgar, né, o papel do professor em sala de aula no meu texto. Eu tenho que mostrar evidências sobre o que eu estou estudando, mas não falar sobre, né, a escola, a prática lá. Então, eu tenho que ter. Michele, sua fala, seu microfone fechou. Continua fechado. Continua fechado. O que você está falando, ó, a sua apresentação fechou e o seu microfone está fechado. Eu acho que ela... Aí. Caiu a internet, né? Caiu a internet dela, né, Cláudio? Hoje está osso, viu, Elaine? É a bruxa, é a Voltou, bruxa, né, Michele? Acho que agora voltou, né? Tá dando para me ouvir? Estamos Sim, te ouvindo bem. Até onde que vocês me ouviram? Então. Eu já estava. Pode falar. Até juízo de valor. Isso, você tá muito bom, Joyce. Você está falando do juízo de valor, isso mesmo. Eu vou abrir a apresentação aqui de novo e eu vou ficar no áudio por enquanto, até minha câmera. Nós estamos aí, passamos o dia das bruxas, mas elas estão soltas ainda. Claro. Não passou, não. Tá dando para ver a apresentação? Tá sim, tá dando para ver. E, bom. Então, aí a gente comentou da questão, né, do juízo de valor. Então, a gente não pode colocar um juízo de valor do trabalho do professor. A gente tem que procurar mostrar evidências dos estudos nossos, não, né, julgar, né, a prática docente, né. Então, esse também é um erro desse trecho, né? Michele, você consegue aumentar um pouco a visibilidade do seu slide? Aumentar o tamanho da letra? Aumentou um pouquinho? Aumentou, sim. E aqui é um outro texto, né? A colega colocou: a computação numa ciência, pois é um conhecimento sistematizado com princípios e fundamentos. Pode ser considerado uma ciência natural que já existia antes da criação de máquinas, além de experimentar uma parte impalpável do mundo real.
também é uma ciência artificial, pois ela é capaz de gerar situações e solucionar problemas que ainda não existem na realidade. E aí a gente tem que procurar tentar nesse aqui, ó, além da argumentação ser muito duvidosa, será necessário trazer autores consistentes. Então, a partir do momento que a gente afirma algo que pode gerar, né, uma dúvida maior, uma colocação, né, duvidosa, igual a gente colocou aqui, a gente precisa trazer os autores, né? E autores, lembrando, autores consistentes, né? Para a gente conseguir evidenciar o que a gente escreveu. E aí, né, a gente precisa sempre aqui no final, ó, de onde saíram esses argumentos? A gente precisa citar, né? Ou colocar uma citação direta, ou colocar, né, o autor como uma citação indireta aqui. Então, tudo isso é importante a gente atentar, né, num texto acadêmico. E uma outra. E aqui também é muito isso, né, do que eu falei, ó, em qual obra estão esses argumentos. E outra coisa, aqui, ó, a argumentação, né, dela no caso. É de suma importância que os estudantes dominem os fundamentos da computação. E ela afirmou que é importante, mas não falou por que é importante, né, que os estudantes dominem. Então, a gente precisa, nas nossas afirmações, explicar, argumentar, para o leitor estar ciente, né, do que ele, por que é preciso e por que a minha afirmação ela se faz necessária essa argumentação, né? Aí, um outro texto aqui é esse parágrafo amarelo, marcado em amarelo, que ela colocou, além disso, surgiu uma preocupação de ensinar os alunos a serem críticos com as informações obtidas com o apoio das tecnologias. Devem saber compreender e verificar a veracidade do que estão lendo para se tornarem mais conscientes das informações absorvidas e multiplicadas. E aqui vai, que a gente não é bom para a nossa pesquisa, né, colocar um tom moralista na análise. Então, no momento que a gente for analisar os argumentos, a gente tenta não colocar esse tom moralista nessa análise, né? Então, para se tornar seres mais conscientes, né? Então, isso tudo faz parte desse tom moralista. E aqui um último, de repente você começa a falar né, no caso aqui, ela veio falando, né, de um argumento central e logo depois ela já Michele, começou... aumenta um pouco a tela sua. Tá. Eita, hoje tá difícil. Cláudio, espera só um pouquinho, tá? Tô tentando voltar aqui. Michele, desculpa, eu fechei minha janela que aumentou um pouco, ainda tá pequeno, mas deu para ler. Se você quiser deixar do jeito que fala, pode deixar. Eu tô tentando colocar aqui de novo. Vamos ver se vai agora. Tá apresentando agora? Ainda não. Ainda não. Ainda não, Michele. Agora foi?
Agora sim. Foi, agora sim. Obrigada. E a letra tá bom, o tamanho? Aí, assim ficou melhor. Tá. Obrigada. Então, nesse último aqui, gente, né, num parágrafo anterior, né, ela estava falando de um argumento, e logo depois ela já começou a falar de um outro assunto, né, que é considerado central, que é a alfabetização, só que ela não fez uma ponte, né, antes de começar a falar, né? Então aqui é muito importante a gente fazer uma ponte, né, entre os parágrafos para a gente introduzir, mesmo que a gente vá passar para um outro tema, a gente precisa fechar o que a gente estava falando, fazer uma ponte para começar um outro assunto que é considerado central no texto. Então, gente, eu trouxe assim alguns exemplos lógicos que se a gente for pegar no percurso nosso acadêmico, a gente vai deparar com muitos, né? A gente pegar meus textos hoje, ainda tem muitos outros exemplos, né, que a gente precisa se atentar. Mas eu tentei trazer aqui para vocês os principais que a gente tem que estar atentando para a gente construir essa escrita acadêmica, né, de uma forma mais consciente, né, do que a gente está escrevendo. E é isso, eu espero ter ajudado, desculpa os percalços aí, né, mas se não deu para entender, eu estou disponível para a gente estar conversando no final. Eu acho que a gente pode usar uma dinâmica, né, de ouvir o Rafael e a gente conversa mais adiante. Enquanto a gente ouve, né, se alguém tiver algum questionamento, a gente já pode ir escrevendo, né, no chat, para a gente ir direcionando, né, esse diálogo, né? E aí depois a gente encerra, né, fazendo esse bate-papo, né? Eu acho que é bastante legal. E já agradeço de antemão aí a Michele. Eu acho que ela trouxe exemplos muito bons, né, para a gente olhar para o nosso texto, né, a partir dessas considerações que a Michele trouxe, do texto dela e de outros colegas. Eu acho que a gente pode continuar assim. O que você acha, Cláudia? Perfeito, Elaine. Perfeito, tá? Pode começar, Rafael. Ainda recuperando do susto, né, gente? Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Elaine, pelo convite novamente. Muito obrigado ao professor Cláudio, orientador. Na minha fala, eu vou mais ou menos contar como foi minha trajetória neste processo de escrita no decorrer aí do mestrado, como o professor Cláudio disse na apresentação inicial. Devo defender ainda no final desse mês, então a gente já está com um processo bem avançado, né? Já finalizando a dissertação e tudo mais, só parando algumas arestas. Então, todo o processo que a Michele falou, expôs aqui, foi um processo que eu passei por ele logo de entrada, e a gente vai falar um pouquinho dessa troca de experiência que eu acho bem interessante, para mostrar que, às vezes, a gente fica perdido, e é natural até ficar perdido sobre esse aspecto. Deixa eu apresentar, vamos torcer para que não aconteça nada tecnologicamente ruim. Pronto. Tá aí. A escrita acadêmica no final do mestrado. E a gente vai trocar uma ideia aqui rapidinho, né? Como eu entrei? Essa é a coisa que eu mais fiquei pensando na hora de escrever isso. Eu entrei no final de 2018, né? Eu passei para o início de 2019, né? E o pensamento que eu tinha era um pensamento ainda
muito da graduação. E aí a gente volta um pouquinho na história. Eu formei na Universidade Federal de Ouro Preto, isso tem já bastante tempo, mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. E logo depois que eu formei, já entrei no mercado de trabalho, já entrei numa instituição particular, né, ensino médio e cursinho para vestibular. E nesse processo você já começa esse sistema preparatório dos alunos para o Enem. Né? E é uma correria muito grande, e a gente acaba ficando muito longe da questão acadêmica. Olha, Everton. Formamos basicamente quase no mesmo tempo. E nesse processo, como eu fiquei longe, porque tinha que trabalhar, e é muito difícil quando você está com 6º, 7º, 8º, ensino médio, cursinho, para você fazer planejamento de aula, corrigir provas, além do estresse da burocracia escolar, você ainda ter esse ânimo para voltar aos textos acadêmicos, aos livros, às literaturas, para voltar esse pensamento, voltar à escrita. É muito difícil. E eu me ausentei dessa área por basicamente uns 10 anos, longe do convívio universitário, né? Só ficando por conta da escola e tal. O que acontece? E aí eu passei, né, entrei no mestrado, e logo na primeira reunião que nós tivemos com o orientador, era os orientandos ali, e o orientador, e ele propôs uma seguinte coisa. Isso foi em janeiro de 2019, janeiro de 2019. Ele propôs que nós fizéssemos uma oficina de escrita acadêmica. E essa oficina iria decorrer durante um sábado de manhã, não sei se chegou a ser à tarde, agora já não me recordo. E eu me questionei a seguinte coisa: pô, uma oficina de escrita acadêmica, sabe? Eu acabei questionando isso. E quando nós chegamos nessa oficina, todo esse processo que a Michele mostrou para a gente aqui, como fazer uma resenha, de que forma estruturar os parágrafos, separando os argumentos centrais, os argumentos periféricos, como isso se encaixa dentro do texto, né? Na estrutura geral. Eu fiquei olhando e realmente eu pensei em duas coisas. Eu não sei ler e não sei escrever academicamente. E aí eu voltei ao meu pensamento na minha graduação. E eu lembro perfeitamente, primeiro período de graduação, né, em História, a aula era Introdução ao Estudo de História. Não, mentira. Introdução ao Estudo da História, acho que era isso mesmo. E o professor, ele falou pra gente, olha, vocês vão ter que fazer tipo, e colocou até assim, entre aspas, uma mini monografia sobre um tema que vocês escolherem. Primeiro período, ninguém sabia nada, ninguém sabia ler o texto, ninguém sabia identificar a fonte, autor e tal. Isso no primeiro período, lógico, que ficou como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola, ninguém sabia. Não havia explicações. E durante o decorrer da universidade, da graduação, isso também não teve. Não teve. Vizinho da PLOC, era vizinho da PLOC. E também não teve isso durante a graduação. Então, eu passei tendo que tropeçar no ambiente acadêmico porque não havia pessoas que ensinavam. Então, era muita tentativa e erro. Era muito erro, e ninguém sentava para te explicar, olha, você tem que escrever dessa forma, você tem que ler dessa forma. E é muito difícil isso acontecer ali. Óbvio que hoje pode estar diferente, espero que esteja. Então, quando eu chego no mestrado, isso não tem no meu currículo, né? No meu currículo intelectual, não existe. Não existiu. Então, dessa forma, eu cheguei com o Cláudio apresentando, eu falei, eu não sei ler, não sei escrever. Eu pensei que eu sabia ler, pensei que eu sabia escrever, mas isso que ele está apresentando eu não sei fazer, eu nunca fiz isso. E isso parece que dá um trabalho monumental.
como fazer isso. E aí, ele mostrou didaticamente para a gente como você pode ler os textos para aí você desenvolver sua escrita, né? Isso didaticamente, com calma, porque aí ele contou para a gente uma coisa que a Michelle acabou de reproduzir aqui. A escrita é feita com paciência. Você não vai encontrar o teu texto perfeito na primeira forma do teu texto, sabe? Então, assim, isso acaba acontecendo. Você vai desenvolvendo a escrita e vai errando muitas vezes, até chegar no momento que está aceitável, digamos assim. E aconteceu muitas vezes isso, eu escrevendo, eu pensei, nossa, meu texto está aceitável. Eu envio para o Cláudio, ele retoma, eu retorno o texto todo modificado. Eu falei, não estava. Realmente não estava. E aí você vai desenvolvendo, mas isso é com calma. Lê, vai, volta. Isso lá logo, digamos, nos primeiros meses do mestrado, eu já entendi que eu tinha que correr atrás, porque eu sempre gostei de ler, sempre li de tudo, principalmente de literatura, história, geografia. E aí vamos ler as coisas que vão me interessar dentro da pesquisa, né? E aí coisas mais específicas, mais aprofundadas. E aí isso vai desenvolvendo um outro interesse, uma outra forma de leitura. Um ano depois, aí a gente tem 2020, já com a pandemia, né? Já com a pandemia, porque ela estoura logo no começo de 2020, eu acho que, se não me falha a memória, eu tive duas reuniões com o Cláudio, antes da pandemia estourar e fechar tudo de vez. Né? A gente tinha uma ideia de pesquisa, uma ideia de formulação, a pandemia veio, jogou tudo que a gente pensava como desenvolver por água abaixo. Mas, aqui, um ano depois, já com um esqueleto prévio da minha temática, de uma temática, né? De um conceito que eu usei, que era cybercultura na educação. Com esse esqueleto, eu comecei, e foi as primeiras resenhas que eu fiz, foi através desse esqueleto, dessa temática, sobre cybercultura. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O Cláudio me apresentou, eu falei, interesso. E aí, eu interessei pela cybercultura, pelo cyberespaço, e fui lendo. Ele falou assim, olha, primeiro, faz o seguinte, escolha, a Michelle falou aqui antes também, escolha 10 textos, 10 artigos, tente escolher em revistas legais, com professores que tenham algum gabarito bacana, olhe o currículo Lattes, e desenvolva essas resenhas através desses autores. Foi isso que eu fiz. E aí eu fui entendendo primeiro o que é essa conceituação geral dos textos. E eu lembro até hoje, numa reunião, o Cláudio me disse, quando você lê muito texto acadêmico sobre matemática, você vai ver que muitas vezes os argumentos centrais, eles vão se repetir. Como isso vai se articulando nos textos, que vai ser diferente. Né? Vai dando uma olhada nisso, preste atenção assim, vai reescreva aqui. E aí, de não ter vaidade com seu texto, é de você entender literalmente que o seu texto está ruim, não está aceitável. Não está aceitável para quem? Por ser orientador? Muitas vezes nunca vai estar aceitável para ele. Mas assim, não vai estar aceitável porque falta elementos. Por mais que você considere seu texto bom, vai faltar muito elemento. A Michelle colocou alguns exemplos, eu vou colocar no final da apresentação, tem alguns exemplos no final da apresentação, que eu falei, nossa, o texto está perfeito. E aí o Cláudio simplesmente colocava, olha, tem isso, tem aquilo, e aí você refaz todo o processo de leitura, volta nos seus escritos para você entender como que você pode refazer aquilo, né? E eu sempre que eu aprendi que essa escrita acadêmica é um processo que é lento. Você vai, e nesse processo que é lento, você vai aprender a diferenciar textos bons e textos ruins. Não é porque o artigo está ali na internet que aquele artigo é bom. Você vai começar a entender por que aquele artigo tem um valor maior para ser colocado dentro do seu texto e aquele outro não. Mas você vai lendo, o que você vai fazer? Vai ler, resenha o texto,
separa os argumentos centrais, os periféricos, vê como é que faz essa articulação. Uma das coisas que funcionou muito bem comigo foi separar meus estudos por seções e categorias. Quando o Cláudio me propôs isso pela primeira vez, eu separei, sem entender absolutamente nada qual era o objetivo disso. Eu não entendia. Ele falou, faça, eu fiz. Achei que era uma ideia interessante, eu fiz. Logo depois, eu fui vendo que separar por categorias facilitava o processo posterior. Depois que você separa por categoria, resenha esses textos, e aí você vai ter textos por categoria. Uma categoria de sabercultura, uma de cyberespaço, uma de educação, uma de currículo, uma de tecnologia. E aí você vai tendo essas categorias, ao invés de você juntar tudo em um texto só de uma vez, você vai tendo uma maior capacidade argumentativa, vai ter um texto mais robusto no final das contas, com uma capacidade conceitual e de fundamentos e conceitos muito maior, que você pode articular entre eles. E aí, antes de você juntá-los, você inicia o processo de revisão, que é uma das coisas que, para quem vai escrever, continua o processo de escrita, é principal. Você rever o seu texto, porque sempre vai passar alguma coisa. É muito difícil não passar. E quando você rever, você vai iniciar o processo de reescrita, porque também é natural que isso aconteça. De você reescrever todo, não todo o texto, mas alguma parte que você viu, que o orientador deu um toque, que alguém que você entregou para ler deu um toque, porque isso é muito importante também. E, chegando na reta final, o que foi desenvolvido nesse processo? Paciência para ler e escrever. Isso é fato. Paciência para ler e escrever. O que acontece? O que eu fiz para poder desenvolver minha capacidade de escrita? Porque às vezes eu não tinha muito tempo para escrever, por mais que eu digite muito rápido, às vezes eu penso e falo mais rápido do que eu digito. E eu uso aí o programa do Google, né? O Google Forms, desculpa, o Google Docs, e lá você coloca a digitação por voz. E muitas vezes eu desenvolvia a capacidade conceitual ali. Então eu falava. Era aquela tempestade de fala, de palavra e tal. E depois que aquilo é feito, eu vou relendo aquilo e reescrevendo com calma, separando categorias, olhando os textos, voltando no texto principal. Eu lembro, nessa primeira reunião que eu tive com o Cláudio em 2019, quando ele explicou como funcionam as resenhas acadêmicas, ele disse, começa num processo mais custoso, que demora mais tempo, separando parágrafo por parágrafo, período por período, argumentos centrais, vai separando isso. Você vai chegar mais à frente que você não vai necessariamente fazer isso, você vai desenvolver um método próprio, onde que você vai olhar para o texto, ler, já conseguir pensar esses argumentos, conseguir começar a construir um texto a partir dessas ideias, sem necessidade de fazer o passo a passo da resenha, que é apresentado lá no começo. Foi isso que eu entendi. E com isso, eu desenvolvi um método próprio meu. Como eu vou escrever? E não é receita de bolo, cada um faz o seu. Você aprende a estrutura no começo, essa que a Michele descreveu para a gente, toda a base, toda essa formulação, e depois você vai vendo o que é mais fácil para você. Lembrando que tudo acontece num processo, né? Lento, muitas vezes. E o que ainda falta? O que eu sinto que falta? Porque, de novo, você achar que você fez sua dissertação, nossa, tá perfeita, você tirou 10 na apresentação. Não quer dizer que assim a tua escrita está perfeita. Eu estou o ano todo, o ano de 2021 todo, uma parte de 2020, trabalhando nessa escrita. Ela não é que ela está perfeita, ela foi remendada muitas vezes, recosturada, retransformada. De repente ela era de um jeito. E aí o Cláudio me apresentou uma ideia, eu falei, isso aqui fica muito melhor.
E aí eu percebo que, para mim, ainda falta melhorar essa articulação entre algumas ideias, porque eu não tenho essa visão total da escrita ainda. Que aí eu falo que é muito a função do orientador. Às vezes você não enxerga o macro do texto, e o teu orientador sabe, ele sabe onde que quer chegar, porque ele entendeu todo o teu processo e tal, você não enxerga. E aí ele te faz articular essas ideias, e às vezes você vê sem sentido. Eu falei já isso para o Cláudio uma vez, eu falei, Cláudio, eu não estou entendendo onde que eu vou chegar nisso aqui. Aí ele falou assim, não, articula essa ideia com essa ideia aqui, você vai vendo como isso funciona. Teve uma vez eu fiquei 2 semanas sentado olhando para o computador olhando para mim e não saía absolutamente uma linha. Porque eu não entendia. Aí um dia me deu um espasmo mental, eu falei, será que é isso? Porque se for isso, é muito mais fácil do que eu tô achando, e eu tô comendo bola. Aí eu mandei mensagem pro Cláudio, o Cláudio falou assim, é desse jeito. Eu falei, meu Deus, eu tô querendo complicar. Mas isso porque eu tenho ainda essa dificuldade entre articular algumas ideias para fazer esse texto mais complexo. Amarrar a ponta solta, também é minha especialidade deixar ela solta, não deixar ela amarrada. Por quê? Muitas vezes eu deixo, aí eu esqueço, por isso que é importante a releitura do texto. Porque às vezes eu coloquei aquilo lá, sei lá, no referencial teórico, uma parte que faltou, e eu continuei desenvolvendo o texto. E aí, simplesmente, não. E aí, o processo de releitura e reescrita serve para isso. Já que você já tem todo o processo de resenha, você tem todos os textos, os livros, tudo que você precisou já está nas suas mãos, a parte mais fácil é reler e reescrever o que precisa. E deixar sempre bem claro a ideia central do texto. Isso era uma dificuldade muito grande minha no começo e fui melhorando. Melhorando. Não estou falando que está perfeito, mas assim, está bem melhor. Está bem melhor que no começo do ano. Está bem melhor que no começo de 2021, sabe? Está bem melhor. Mas aí a gente volta lá, porque há uma paciência, há uma troca de ideias. Gente, olha, eu sei, ninguém aqui é bobo. A gente sabe que que a maior parte dos orientadores é esse que serve para nos guiar, para fazer essa parte mediadora entre o texto e o conhecimento. Tem alguns que somem, é verdade, claro, mestre dos magos, existe. Mas sim, eu não posso falar dos orientadores que eu tive, das pessoas que me orientaram e de alguns que eu conheço, porque sempre tive muito acesso, então recorra ao cara. Se pedir ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. E isso é muito importante porque, sim, ele sabe mais que você. Ele sabe mais que você. Ele sabe onde que você quer chegar. Onde que tem que chegar. Porque, assim, outra coisa, outro exemplo meu também. Eu perguntando para o Cláudio, quanto que a gente vai defender? Ele falou assim, olha, a gente pode defender agora. Isso era em agosto, se não me falha a memória, ou antes, em julho. Só que eu não quero que você defenda agora. Eu perguntei, por quê? Ele falou assim, porque eu quero que seu trabalho saia bem feito, eu quero um bom trabalho. E ele tem potencial para isso. Para isso, eu quero que você defenda só no final do ano. E eu desesperado para defender, porque achando que não ia dar tempo. Aí eu falei assim, tá, se ele confia, quem sou eu? E aí, no decorrer dessa fala até agora, eu falei, nem preciso falar que ele real tem razão. Por quê? Porque tem mais experiência que eu nesse processo. O Cláudio falou que ele começou isso há um tempo muito mais anterior que eu, então ele sabe. Esse processo de escrita depende dessa troca que você tenha. Você confiar teu texto a alguém para que leia e critique ele para você, para que você entenda como é que você está escrevendo. E aqui estão alguns exemplos do que eu disse. Olha lá, por mais que eu achava, faz um desenvolvimento gráfico, faz algo assim, faz algo acolá, colocar um autor que problematize isso, só não pode ser o cara dos nativos digitais. Por quê? Saber escolher o texto. E aí ele já está olhando. Se você coloca um cara assim, sabe que isso vai ser ponta para crítica. E aí escolha bem seu autor. Escolha bem esses seus artigos. Quem está sendo para isso? Quem vai ser focado para aquilo?
Ah lá, isso aqui também, eu tendo a fazer isso em muitas partes do texto. Modifique todos pesquisados para dessa forma, para ser mais fácil. Também economiza muitas vezes caracteres, é fácil para o leitor observar isso. Isso é interessante, coisa que a gente não tem a percepção quando a gente faz o texto. Ainda falta uma análise crítica. Isso tinha em muita parte do meu texto. Eu assim, mas eu não analisei criticamente. Aí eu voltava nas resenhas, voltava nos textos e percebia, é porque o cara tá falando isso, senão eu tô fazendo juízo de valor. Ali embaixo, olha ali, melhoraram esse trecho, pois ficou com um tom de juízo de valor. Como a Michelle falou, o texto não é só ideia minha. É uma construção que vários autores propiciaram eu escrevi aquilo. Não fui eu que desenvolvi o conceito de cybercultura. Não fui eu que desenvolvi o conceito da minha metodologia, que é a etnografia. Não fui eu. Eu uso esses autores, eu me escoro nos ombros desses autores para poder escrever. Então, não posso simplesmente colocar um juízo de valor num texto acadêmico. E pequenas orientações, né? Orientações não, dicas, né? Dicas que funcionaram para mim. Às vezes pode usar, funcionar para você, às vezes não. Cada um a gente é livre para fazer essas escolhas. Escrita acadêmica é um processo que leva tempo. Fim. Você não a menos, sei lá, que você já entre com isso no seu mestrado, mas dificilmente você vai chegar já com a tua dissertação pronta. A associação da teoria e prática, o estudo, a escrita, a reescrita, pensar, reler, escrever, compartilhar seu texto com um colega. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Não só com o seu professor, com o seu orientador, mas com seus pares. Às vezes, o cara está estudando, sei lá, a primeira infância, a parte da primeira infância, e você trabalha com tecnologia e educação, se você dá para uma pessoa ler aquilo, às vezes ela vai ter uma ideia ou uma visão do teu texto que você nunca teve. Vai poder fazer alguns apontamentos, falar, olha, esse autor aqui que você usou, não sei se é tão legal assim. Cuidado com esses autores famosos. Aí, de novo, famoso que eu coloco entre aspas, todo mundo usa, ele é legal. Sei lá, às vezes você tem um outro autor que pode ser melhor que ele porque ele é mais claro nas ideias. Ele consegue fazer o quê? Expor essa ideia central do texto e simplesmente articular ela bem com toda a ideia que você precisa. Às vezes não é aquele autor que é o necessário. Às vezes vai colocar mais dois que vai superar a ideia. Tudo que foi lido e escrito será utilizado em uma hora. Não jogue nada fora. Por mais que você fez um texto de 10 páginas, de um trecho, de um capítulo, e o orientador ou orientadora pegue, jogue, sei lá, fala 4, 5, 6 páginas daquilo, não vai entrar, separa aquilo. Às vezes, depois que já concluiu o seu texto, você pode juntar aquilo, reformular aquilo, que ele vira um artigo, vira um capítulo de livro, não sei. Então não jogue fora, você pode utilizar aquilo depois. É isso, basicamente, gente, que eu aprendi durante esses 2 anos, mais de 2 anos e meio, no mestrado, com a orientação do Cláudio, trabalhando esse processo de escrita, com este processo que é calmo, doloroso, chato, você acha que não vai sair nada, você se considera um idiota quase sempre, você vai ver o computador, muitas vezes, ele piscando a tela, acabando a bateria, você não escreveu nada, mas isso é muito comum, né? E o que eu falo é mais uma experiência de final, que a Michelle disse, é essa experiência do começo. Então, nós trabalhamos esse processo todo, eu já fiz esse processo todo, a Michelle vai passar isso também, espero que vocês também. Então, basicamente calma aí, escrever. Escreva, entregue, reescreva, entregue, compartilhe. É isso. Gente, espero que tenha ficado claro, desculpe ter alongado aí um pouquinho, mas espero que tenha ficado claro, mas essa é basicamente a minha vida acadêmica exposta aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado a oportunidade novamente. Rafael, que prazer te ouvir, viu? Eu tenho certeza que muitos aqui dos estudantes, a gente está comentando aqui no chat,
está se identificando, né, com você nessa sua luta e nessa sua busca, porque a gente tem realmente uma carência muito grande, né, desse processo. E só para explicitar, né, na disciplina de escrita acadêmica, que é uma disciplina eletiva para o curso de pedagogia, a gente vem tentando, né, entender esse processo, compreender esses passos, né, rever a nossa forma de ler, né, de buscar informação, e a gente fica cheia de questões, sabe? A gente fica com muitas questões. E eu vou deixar os estudantes aí fazerem as suas interlocuções, quem quiser pode aí acenar, levantar a sua mãozinha, né? Para a gente poder deixar com que eles falem um pouco, né, dessas vivências, né? E também, assim, é muito agradável, né, a gente ter, num momento como hoje, né, as pessoas envolvidas, alguns professores, como a professora Giovana, permitiu que os estudantes viessem, os meus estudantes que estão aí nas disciplinas, tanto na disciplina de pesquisa, pesquisa em educação, quanto da escrita, isso é muito válido. Agradeço muito você e a Michele de compartilhar aí com a gente as experiências de vocês, né? Eu vou aproveitar para colocar aqui o formulário de registro de presença, porque às vezes algumas pessoas não conseguiram fazer a inscrição lá pelo SIC, tá? Aí eu criei um formulário para vocês entrarem aí e registrarem a presença. Enquanto isso, a fala está aberta aí para quem quiser fazer algum comentário, né? Dizer um pouco da sua experiência, alguma pergunta. Oi, já vou logo falar. Estava falando no chat. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Gente, como a gente se identifica, né? Em níveis... É óbvio que eu não estou escrevendo mestrado, doutorado, nem nada. Mas tudo que o Rafael falou. Gente, você sentar em frente à tela de um computador e não sair nada, e aquela sensação de, meu Deus, eu sou um inútil. Eu li, não tem, não sai. Ou então você tem que reconstruir o texto. É muito demorado, é muito incluir as ideias. E as correções de vocês, a Elaine sofreu comigo, né, na outra disciplina, naquele projeto. Mas eu ia perguntar para vocês o seguinte, porque eu até comentei ali que eu aprendi a fazer ficha de registro, né? Você extrair as ideias principais, de guardar lá a referência de cada texto que trabalha, enfim, cada um tem a sua organização. E no meu caso acaba salvando, porque às vezes você se empolga com o assunto, lê 4, 5 textos, depois da onde eu tirei o quê? Ou então, eu fiz várias anotações, mas pegar a anotação escrita, e eu tenho a necessidade de escrever, eu preciso de papel e caneta, também não sou muito adepta de digitar, não registra muito. Se para vocês também teve essa parte de aprender, além da estrutura da escrita, como arquivar aquilo, o material, né, que vocês iam estudando para descartar, que eu acho que isso também ajuda muito, porque a gente cai de paraquedas, às vezes, do ensino médio na universidade, já pega uns textos desse nível para poder construir. Né? Vai falar, Rafael? Pode, Michele. Primeiras damas. Então, no meu caso, eu organizo muito por pastas mesmo no computador, por assuntos. Então, é o que o Rafael falou. Eu nunca jogo texto nenhum fora. Às vezes eu escrevi, sei lá, sobre revisão bibliográfica, eu não usei no texto que eu mandei para o Cláudio, mas o arquivo está ali. E aí, geralmente, eu separo muito por assunto, sabe? No meu caso, eu estudo muito a parte de neurociência. Então, quando eu vou falar neurociência e educação, quando é artigo, aí eu ponho numa pasta, educação e neurociência, emoções, né? E neurociências é outra pasta. Então, eu tenho, mas isso já é muito antes também. Eu sou meio organizadora das coisas, sabe? Eu sou aquela que gosta das coisas muito separadinha.
Então, eu tenho muito esse hábito de separar, né, por assuntos todos os textos que eu fiz e nunca deixo de colocar o autor e do artigo que eu tirei. Mesmo no documento do Word, embaixo eu coloco a referência, porque se caso eu for precisar daquele texto futuramente, eu vou recorrer ao artigo, se eu precisar, entendeu? Então eu tenho muito essa questão meio didática, assim, de separar por pasta direitinho, não sei como que é a organização do Rafael, mas para mim essa organização ajuda muito. Por assuntos e por data direitinho. Então, o meu é um pouco igual, um pouco diferente. Eu tentei, no começo, fazer tudo no computador. Tudo no computador. Fazer a parte escrita e tal, tudo no computador. E aí eu falei assim, olha, dá não. Não vai dar não. E aí o que eu fiz? Papel A4 do lado e mão. É papel, caneta, várias cores, o texto ali, o texto aqui no computador e vamos embora. E aí eu consegui desenvolver uma maior capacidade de lembrança de qual é o texto. O fato de ser historiador também me ajuda por ter uma memória muito boa. Então, eu sei onde está cada parte do papel, onde está cada parte do texto e tal. Então, mas aí eu separo, por exemplo, isso aqui é de cybercultura. Aí tá junto com os livros. Isso aqui é de cyberespaço. Isso aqui é de na etnografia. Isso aqui é o texto que eu usei como principal. E aí eu vou separando assim, mas tudo fazendo as duas coisas, usando o computador como onde vai abrir a grande parte dos artigos, dos textos, onde você vai desenvolver a escrita, óbvio, e a parte do papel e caneta. Porque eu percebi, óbvio, que eu consigo escrever muito bem no computador, muito rápido e tal. Só que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com texto aberto aqui e tal. Aí quando eu recorri ao papel e caneta, facilitou muito o processo de organização, entendimento e de resenha do texto. Isso para mim. Tá? Aí eu organizei em diversas frentes de batalha. Papel, caneta, computador, livro e vários textos espalhados dentro das minhas pastas. Acrescentando o que o Rafael falou, Joyce, eu também tenho muita anotação no papel. No meu caso, eu tenho um caderno que eu brinco que é o caderno do mestrado. Separado. Então, tudo que eu anotei, até porque o Rafael deve usar também o diário de pesquisa na dele. Então, é importante a gente anotar. Então, eu tenho muita anotação de todas as reuniões que eu fiz com o Cláudio, tudo que foi tratado na reunião. Tem uma parte do caderno que é para resenha também, eu vou anotando, né, na resenha. O papel e a caneta me ajudam muito. E aí, sempre que tem um tempinho, eu busco organizar isso em pastas no computador. Obrigada. Eu perguntei isso porque é bom ouvir o jeito que cada um trabalha, justamente porque a gente não pensa em uma coisa que serve. Eu tenho memória visual, eu não sou muito boa de lembrar só o que eu estou escutando. Então, como vocês falaram, numa reunião, se eu não faço uma anotação, se eu não tenho cor, se eu não tenho tinta, se eu não tenho físico, aquilo na minha memória não funciona muito bem, né? Obrigada. Nada. E eu vejo assim, dentro dessa questão, né, que eu acho que vale a pena, até na escrita, na disciplina, a gente tem enfatizado muito, né, que é uma coisa que às vezes a gente passa pela graduação inteira sem fazer essas anotações de forma que eu vá utilizar os textos das disciplinas que eu estou fazendo, né, para esse meu processo de escrita, né? Às vezes o texto vem, eu trabalho o texto, leio o texto, faço a atividade daquela disciplina e o texto vai embora, né? Ele não fica para o meu processo de consulta. E a gente tem discutido bastante isso na disciplina, né? E ensinando a fazer esses registros, né? A não deixar passar as informações, porque o TCC, no caso da graduação, ele é uma atividade que ele deve coroar a graduação, e não você começar a ler os textos
na hora de fazer o seu TCC. Você deve, sim, utilizar-se das leituras que foram feitas durante as disciplinas, né? Para que você possa fazer a construção do seu texto de TCC, mas com base nas anotações que você tem. Então, essa questão do registro, ela é fundamental, né? Você encontrar esses mecanismos, né? O Miguel está falando aqui, né, que esse diário é uma mão na roda, né? Isso mesmo, Miguel. Eu também concordo com você, não é? Tanto que um diário de pesquisa, e esse diário de pesquisa pode ser o nosso diário do dia a dia, né? Acho que é bem bacana. Então, nesse caso, eu fiz acho que todo mundo deve ter isso, não sei, mas quase todo mundo deve ter um grupo no WhatsApp com ele mesmo, né? O meu, tá lá escrito arquivo. E o que eu faço ali? Ali é áudio. Às vezes eu vou olhar, falei, eu me mandei 200 áudios ali só com essas ideias, que às vezes você não dá para escrever e você não tá com o papel na mão ou o computador e você tá quase sempre com o celular. E isso facilitou. E aí depois eu coloco o áudio para rodar, eu falei assim, nossa, é verdade, tem essa ideia, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui para mexer, tem isso aqui para fazer. Teve esse estalo que deu aqui na hora que eu estava lendo tal autor e de repente saiu isso. E isso funciona bastante, sabe? Você pode fazer o diário de diversas formas. Grupo comigo. Funciona. Funciona. O importante é a gente não perder a ideia, não perder esse processo, né, de que as ideias vêm, que como você vai transformando isso. Às vezes você conversa com outro professor, um outro colega, e fala assim, nossa, é verdade, eu posso pensar nessa ideia. Aí eu vou conversar com o orientador, eu vou perguntar com isso. Você já desenvolve, você vai afinando a ideia para isso, né? Muito interessante. Né? Tem mais algum questionamento, Cláudio? Elaine, todos os orientantes, tanto do mestrado como da graduação, obrigatoriamente vão trabalhar com diário de pesquisa e revisão bibliográfica. Ninguém escapa disso. Por quê? Primeiro, registrar o que a sua trajetória, não só com escrita, com a orientação, facilita a vida de todo mundo. Sim. É extremamente cansativo para o orientador ter que ficar repetindo coisas que ele pediu para fazer, o orientando esqueceu e fica perguntando o que é para eu fazer aqui. Então, assim, nossa, vocês não sabem como que isso mata. Mata. Peraí, eu já pedi esse negócio. Então, assim, além disso, né? Além disso, o registro do que você está passando é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Não, eu falo com os orientantes seguintes, especialmente na dissertação. Ninguém quer saber do porão da gente, não. Então, não vem colocar lá na dissertação 10 páginas do que você sofreu no mestrado. Não faz isso não, que eu não vou permitir. Agora, registra que você pode falar dos seus porões em uma lauda, tá ótimo. Sabe? Eu sei, gente, a gente passa 2 anos ali. É igual a defesa. A defesa é assim, o sujeito me manda uma primeira versão, a apresentação dele é 2 horas. Eu falei, gente, é 20 minutos. Professor, eu passei 2 anos aqui, não tem jeito de falar. Convenhamos, você acha que a banca quer saber o que você sofreu em 2 anos? A única pessoa que sabe disso é você. Convença-se. Isso é seu e pronto. E talvez uma namorada, um esposo, uma família que tem paciência de ouvir. Mas é importante que isso tudo esteja registrado. É um processo de cognição importantíssimo para nós. Revisão bibliográfica é porque se eu não souber o que outros antes de nós fizeram,
eu vou estar achando que descobri a roda, inventei o controle do fogo, ressignifiquei a agricultura. Sabe? Não é isso. Você, minimamente, você tem que entender o que outros antes de nós, e comumente, com muito mais competência do que nós, escreveram. Então, assim, ninguém escapa disso. O que vai fazendo depois, aí depende. Depende do objeto de pesquisa, depende da abordagem. Então, por exemplo, Rafael trabalhou com etnografia e algumas ferramentas que são possíveis de serem usadas numa etnografia. A Michelle está trabalhando com a meta-análise, que é tão difícil como uma etnografia, no sentido de fazer uma meta-análise adequada, que é muito diferente de fazer uma revisão bibliográfica. Você precisa da revisão para fazer a meta-análise. Então, assim, isso tudo, gente, é conhecimento. Só para comentar, por que esse tipo de invasão que nós sofremos hoje tem acontecido? Porque são pessoas que não estão preocupadas com o conhecimento, porque produzir conhecimento dá trabalho. Produzir conhecimento é sentar a bunda na cadeira e ficar lá horas e horas. Não tem outra forma. Eu lembro quando eu fui na minha seleção do doutorado, extremamente concorrida lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, eu estava concorrendo uma vaga com o Tomás Tadeu, né? Uma pessoa, à época, então, ainda mais do que hoje, com um significado internacional e tudo. Então, assim, era uma briga de foice no escuro. E quando eu fui para entrevista, uma das entrevistadoras, das professoras, me perguntou, mas peraí, Cláudio, você está vindo lá de Belo Horizonte, você fez mestrado lá na UFMG e nunca estudou Foucault, você só estudou por conta própria. E a gente aqui está muito avançado. Como é que você vai fazer? Aí eu virei para ela em plena banca de Aguacira Lopes Louro. Virei para ela e falei assim, eu vou usar a bunda. Ela olhou assim, hã? Eu vou usar a bunda, eu vou sentar a bunda na cadeira e estudar muito. Eu vou estudar. Então é isso, são horas e horas de dedicação para talvez, quem sabe, momentozinhos de inspiração. Ciência é isso, gente. Produzir conhecimento é isso. Escrever bem também passa por isso, sabe? Assim, com a internet as coisas são facilitadas. Olha, eu não tenho dúvida que as redes sociais estão mais atrapalhando do que ajudando a escrita. E quem está falando isso não sou só eu, não, tá? São pesquisadores de neurociência afirmando isso. Já existem pesquisas mostrando que as gerações mais novas estão com uma capacidade intelectual menor do que as mais velhas. E isso tem muito a ver com o uso excessivo de internet e redes sociais. Então, é isso mesmo. Viu, gente? Escrita acadêmica é algo bem diferente da escrita das redes sociais. Muito. E tem que ser. Tá? Por isso que dá trabalho, porque é facinho, né? Eu meto lá um emotion, ele diz um monte de coisa. Pô, que legal para a rede social. Ciência, conhecimento, não pode ser assim porque vai matar. Eu não posso simplesmente falar que a vacina da Covid, tem produzido doença em relação com AIDS. Eu não posso fazer isso, eu não posso usar a lógica das redes sociais para falar sobre a vida, sobre a ciência, sobre a produção humana. Se nós aprendemos alguma coisa no final da Idade Média e ao longo da Idade Moderna,
foi que o conhecimento salva vidas. Elimina pandemias e epidemias. Faz o ser humano estar mais organizado. A escrita acadêmica é central para isso. Central, essencial para isso. Agora, a gente pode escrever de uma forma menos chata? Pode. Pode sim, claro que pode. A Michele, o Rafael, de certa forma, falou isso também. A escrita acadêmica não é uma escrita para mim. A escrita acadêmica que eu escrevo é para vocês, para quem vai ler. Ah, professor, eu quis dizer isso. Disse não. Porque a escrita não é para você, é para terceiros. Né? Então, assim, ter um trabalho rigoroso, sabe, Elaine, é essencial para a escrita acadêmica. Não é só por enjoamento que eu cobro deles, não. Não é só por enjoamento que o Rafael está aqui 6 meses a mais do que deveria. Porque é importante para o conhecimento, que vai muito além do Rafael. Mas é importante para ele também. Porque é ele que está produzindo. Né? Então, a escrita acadêmica, por isso que ela é difícil. A cultura não ajuda, o nosso aculturamento não ajuda, as redes sociais não ajudam, a nossa formação na escola, na educação básica não ajuda, o curso superior não ajuda, porque esse tipo de coisa é muito pouco feito no curso superior. A gente pressupõe que os alunos sabem escrever, não sabem. A gente pressupõe que eles têm que aprender a escrever, mas ninguém ensina. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Um pouco do que apresentam Michele e Rafael vai nesta direção, desta dificuldade, dessa intensidade que é a escrita acadêmica, desse investimento. E concluindo, sabe, Elaine, eu penso o seguinte, né, especialmente agora estudando neurociência, escrever bem é pegar o cérebro da gente e fazer assim com ele. Ó. E dói. Cansativo pacas. Mas é assim que sai. Se deixar ele quietinho lá, tem escrita, não. Cláudio, ouvindo você, né, e vendo nesse momento, é tão interessante, né? A gente sabe que o texto acadêmico ele é doído, né, de sair da gente, né? Ele é doído de ser produzido. Até Joyce colocou noite sem dormir, é sábado, é domingo, é isso mesmo, né? Mas eu penso que tem duas coisas que a gente leva daqui, né? Uma boa escrita acadêmica, ela começa com isso, né? Nesse diário de pesquisa que a gente está indicando, nós nos revelamos, né, enquanto pessoas produtoras de um conhecimento, que está buscando um conhecimento, que está olhando para você mesmo, né, e dizendo das suas mazelas, dizendo dos seus encantamentos, dizendo da sua forma de produzir. E ainda dentro desses dois pontos, né, que é o diário de pesquisa e a revisão de literatura, quer dizer, nós começamos a nossa escrita acadêmica a partir da leitura, que é você se debruçar sobre algo, né, deixando deixando o seu bem-estar, né, e buscando informações, não é? Você busca a informação para você conseguir crescer, não é? E eu, assim, agradeço muito a Michele com o Rafael de nos permitir, né, entrar nessa escrita de vocês, ver as correções que Cláudio faz, não é? Isso é muito bom para nós, porque todos nós estamos em processo de evolução dessa escrita, né? Não existe a escrita que é perfeita, né? Eu quero ler os meus escritos e sempre fazer alguma alteração. Sempre eu julgo, né,
que o que eu escrevi ainda não está bom, né? Mas eu vejo muito por esse lado. E a gente caminhando aí, né, Cláudio, já para o encerramento, eu já deixei aqui um link, né, para a presença. Quero pedir aí a Michelle e o Rafael que dê aí suas palavras finais para nós. Eu já agradeço de antemão vocês, acho que foi muito legal essa nossa troca, essa nossa conversa, né? Eu agradeço mais uma vez, Elaine, né, Cláudio, por ter convidado, por ter permitido, né, e a vocês por terem escutado, participado. Espero ter contribuído de alguma forma na formação de cada um e com certeza também é uma grande contribuição participar de momentos desses aqui para mim. Então, qualquer coisa, também estou por aí que precisarem. E muito obrigada e boa noite para todo mundo. Igualmente, eu agradeço o convite novamente da professora Elaine, professor Cláudio, né? Que é legal trocar experiências, coisas que a gente já passou com as pessoas que podem passar por isso ainda. Espero que isso, sei lá, tenha feito diminuir um pouco a ansiedade de alguns, né? Pelo menos melhorar um pouco, entender que todo mundo passa por isso, que é esse processo todo que é custoso, é doloroso, sim. Se você quer fazer um negócio bem feito, demora mesmo. Mas que todo mundo passa por isso, né? Quando quer fazer as coisas bem feitas e bem, sem ficar dando opinião, e sim trabalhar com o fato, com o processo de construção científica. Agradeço novamente a vocês que nos ouviram, né? Que nos viram, tal. Qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente, pode contar comigo. A gente está e-mail, rede social, qualquer coisa. Tamo aí. Abraço e boa noite. Só antes da gente terminar, Rafael e Michele, Cláudio e colegas, né, estudantes, eu quero registrar a presença do professor Everton de Brito. O professor Everton, ele está participando de um plano de trabalho. Ele é doutorando da Universidade de Roma, não é? E a gente faz um projeto de trabalho no qual as congadas aqui da região estão sendo estudadas, e ele é um professor visitante, né? Um professor visitante já há algum tempo, a gente vem desenvolvendo. Te agradeço, Everton, né, de estar aqui com a gente, né? Se você quiser conversar um pouquinho com o Rafael, porque eu tenho certeza que vocês são contemporâneos de Ouro Preto, né, ao final aí da nossa atividade. Cláudio, você quer se despedir, por favor? Então, boa noite aí para quem. Agora nós vamos trocar uma ideia aqui entre Everton e Rafael. Quem mais quiser ficar, viu? Vocês fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou parar aqui de gravar, né, Cláudio? Que agora não tem necessidade, né?